O tempo vai passando e a gente vai percebendo que a gente tá ficando velho. Isso principalmente por coisas que existiam antes e agora já não existem mais. Neste tutorial aqui a gente vai trazer uma coisa que é da minha época de infância, porque a gente vai desenhar este Game Boy usando o Illustrator, um videogame portátil de muitos anos atrás. Mas nesse tutorial aqui eu vou te mostrar uma coisa muito legal também, uma outra maneira de você colorir os seus objetos de uma maneira muito fácil. Então assiste o tutorial até o final porque vai valer muito a pena, eu acho. Agora chega de falar e vamos começar. Pra gente começar, é claro que tem algumas informações importantes. Ah, professor, informações importantes, é sério? É claro que é sério, mas é coisa muito importante mesmo. A primeira delas, ó, esse arquivo que eu tô trabalhando aqui é um arquivo no tamanho 1000 por 1000 pixels. E na parte de cima, você pode clicar aqui, ó, nesse botãozinho. E nesse botãozinho você coloca a opção de Essential Classic. Professor, mas o que é o Essential Classic? O Essential Classic basicamente é a organização dos painéis, como eles ficam na tela. O Illustrator nas versões mais novas tem esse aqui, ó, que é uma desgraça. Eu prefiro o Essential Classic, que eu acho que nós falamos tudo errado, volta. Que eu acho que a gente consegue se encontrar um pouco melhor dentro das coisas que tem aqui nele. Então vamos nessa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é um retângulo, certo? Então a estrutura do nosso elemento que a gente vai fazer, que é esse Game Boyzinho, é mais ou menos isso aqui, ó. Então para isso, do lado esquerdo a gente tem a ferramenta de retângulo. Clica nela, clica na tela, segura e arrasta, e você não vai fazer um quadrado, mas também não vai fazer uma parada muito comprida. É mais ou menos isso aqui, ó. Quase um quadradinho, tá? Só um pouquinho mais amassado. Se você quiser colocar ele exatamente no meio da tela, deixa ele selecionado exatamente como tá. Mas e se ele não estiver selecionado? Como é que eu seleciono? Vem aqui, ó, e seleciona essa ferramenta e clica em cima do retângulo. Na parte superior, é só você clicar nesse botão e nesse botão, que basicamente o que eles fazem é alinhar horizontalmente e alinhar verticalmente. A estrutura aqui não tem esses cantos bicudos. É uma coisinha arredondadinha, bem charmosa. Então o que você faz, ó? Seleciona um retângulo com essa ferramenta de seleção. Você deve ter percebido que se é uma ferramenta de seleção, ela seleciona, não é? E aí, ó, vão aparecer nos cantinhos umas bolinhas. Clica nessas bolinhas e arrasta, e você pode arredondar os cantos. Aqui eu vou arredondar só um pouquinho. O que acontece é que o Game Boy, ele tem não só todas as, como é que eu posso dizer, as pontas arredondadas, mas essa aqui em especial, na direita embaixo, ela é um pouco mais arredondada. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar esta ferramenta, que é Direct Selection Tool, que nome difícil, não vou nem repetir esse nome, porque vai que eu passo vergonha. E aí, ó, você clica bem aqui no cantinho da direita embaixo. Quando você clica nele, ó, você vai ter o controle de só uma das bolinhas. Então, mais uma vez, ó, clica aqui no cantinho da direita, em qualquer local, e agora clica na bolinha, segura e arrasta, ó. Se não der certo, igual aconteceu no meu, clica aqui no lugar de fora, né, no lado de fora, segura e arrasta, ó, para fazer uma área de seleção nessa área toda. E agora sim, clica na bolinha, segura e arrasta e deixa um pouquinho mais arredondada. Se por algum acaso tudo que eu tô fazendo aqui tá fazendo com que você pense, meu Deus, professor, eu não tô entendendo nada. Calma, clica do lado direito aqui e assiste, né, no lado direito em cima tem o card. E no card você pode assistir o tutorial de como começar no Illustrator, porque eu não sei se você percebeu, mas aqui eu não estou abordando as coisas mais básicas, certo? Porque é muito básico, a gente vai acabar perdendo tempo. Então se você não sabe nada do Illustrator, assiste aí e depois você continua esse aqui. Mas se você também não quiser, não tem problema, a nossa amizade vai permanecer. Continuando aqui os retângulos, a gente vai fazer mais um, mesma coisa. Vai com a ferramenta de retângulo, clica aqui, ó, dentro, segura e arrasta mais ou menos até aqui. Essa aqui seria uma parte da tela que tem dentro do Game Boy. O que eu vou fazer, ó, é vir aqui nas bolinhas, segurar e arrastar e arredondar de leve. E mais uma vez a mesma coisa. Vem com a ferramenta Direct Selection Tool, clica aqui, ó, na direita, segura e arrasta e puxa um pouco mais, porque a tela dele também é mais arredondada aqui. Vai entender, coisa de design. Além disso, se de repente você desenhou um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, não tem problema. Seleciona todo mundo pressionando Ctrl A, aí você vai selecionar os dois, tanto esse quanto esse, e na parte de cima você pode clicar nesse botão, ó, que vai alinhar os dois no centro. Então fica tudo bem no meinho, bem bonitinho. E continuando mais uma vez com o retângulo, eu vou de novo, ó, e desenhar um aqui na parte de
dentro. Esse aqui não tem as bordas arredondadas. Nossa, finalmente alguma coisa que não é arredondado, hein? Eu também acho, não estava suportando mais desenhar e arredondar. Então esse aqui não precisa, e se você desenhou fora assim, ó, mais uma vez, Ctrl A e clica naquele botãozinho lá em cima para alinhar no centro. Se você quiser ainda, ó, com a ferramenta de seleção, clique e arrasta só um pouquinho aqui, ó, e coloca mais ou menos no meio desse objeto. Então aqui a gente já fez boa parte do que era para fazer. Continuando, vamos de novo no retângulo. Eu vou desenhar um aqui embaixo, ó. Clica, segura e arrasta, um retangulinho. E esse aqui não tem como fugir, a gente vai arredondar de leve as bordinhas dele. E aí o que eu vou fazer? Eu quero pegar esse retângulo e aproveitar que a gente já tem esse retângulo e fazer mais um que fica aqui. Eu poderia fazer mais um aqui. Lê, mas por que você não vai fazer outra aqui? Você tá com preguiça? Não tô com preguiça, é porque... Talvez um pouco de preguiça, mas é porque dá pra gente economizar tempo. Então aqui, ó, seleciona esse retângulo, pressiona Ctrl C para copiar e Ctrl Shift V para colar. Se você pressionar só Ctrl V, ele cola, mas ele cola meio aleatório na tela. Já o Ctrl Shift V cola exatamente no mesmo lugar. E aí com a ferramenta de seleção ali, ó, você pode vir bem no cantinho. No cantinho você percebe que o cursor do mouse, ó, vira um tipo de duas setas, né, com uma linha meio curvada entre elas. Aí você clica e arrasta, ó, e você pode rotacionar. Conforme você rotaciona, se você segurar a tecla Shift, ele vai de 15 ou é de 45 em 45 graus, nunca lembro, mas ele fica redondinho aqui, ó, redondinho não, desculpa, alinhadinho reto assim, ó. Aí você solta o clique e solta o Shift. Feito isso, eu quero transformar esses dois retângulos numa única coisa, para que a gente não enxergue essa linha aqui no meio, dividindo os dois. Então seleciona um retângulo, clicando sobre ele, lembrando que para selecionar, usa a ferramenta de seleção. Eu sei que talvez você diga, ai professor, mas isso é tão óbvio. Então é óbvio, mas não custa reforçar. Então com a ferramenta de seleção, seleciona um retângulo, segura Shift, clica no outro retângulo para selecionar os dois, e do lado direito no painel de Properties, você vem aqui, ó, em Pathfinder. Pathfinder, você clica nesse botão que vai unir os dois. Então é como se a gente tivesse desenhado essa forma única, mas na verdade não é uma forma única. A gente usou duas formas para isso. Agora chega de retângulos, pelo amor de Deus. Então aqui, ó, eu vou clicar e segurar nessa ferramenta que está debaixo desse T, ó. Esse T aqui é aqui embaixo. Clique e segura, tem um monte de outras formas, incluindo esse Ellipse Tool, que é uma bolinha. Então você clica aqui e arrasta na tela, ó. Conforme você arrasta, segura Shift, porque ele mantém essa bolinha certinho, mais ou menos desse tamanho aqui. O que a gente vai fazer agora é duplicar. Então, com a ferramenta de seleção, segura a tecla Alt e arrasta para o lado aqui, ó. De forma que fica essa linha, tá vendo essa linha roxa no meio ali, ó? Sim, tô vendo! Então, essa linha roxa significa que eles estão alinhados pelo centro. Então, segura arrastando com Alt, ó, e deixa os dois alinhados. Continuando, o que eu vou fazer aqui é desenhar um retângulo. Pô, mas um retângulo de novo? Sim, um retângulo de novo, mas ele faz sentido. Por favor, confia. A gente vai fazer um retângulo aqui e depois a gente vai arredondar as bordinhas dele, deixando uma coisinha mais suave. Para isso, seleciona a ferramenta de retângulo ali e aí você pode clicar e arrastar, ó, para desenhar um retângulo em volta. O problema é que quando você faz isso, né, o retângulo ele fica na frente de todo mundo e a gente não consegue saber o que está acontecendo. Ó, clicou e arrastou, a gente não enxerga mais as bolinhas. Então o que você pode fazer, ó, é clicar sobre ele com o botão da direita e colocar essa opção aqui, ó, de Arrange, e você coloca este Send Backward. E depois de novo, botão da direita, ó, Arrange, Send Backward. Ô professor, mas o que exatamente faz essa função de Send Backward? Esse Send Backward, muito bom você ter perguntado isso. Ele entende os elementos que a gente desenha como camadas, certo? Cada objeto que a gente faz está um em cima do outro. Por exemplo, a gente tem aqui a estrutura mais básica, em cima dela a gente tem esse, em cima esse e assim por diante. Elementos em cima de elementos. Quando você usa essa função de Send Backward, você pega esse elemento que você está enviando e você envia ele uma posição para trás. Por isso que automaticamente ele passou atrás dessa bolinha, mas não tinha passado atrás dessa bolinha. Por isso que a gente usou essa função duas vezes. Agora, se você quiser fazer modificações aqui, ó, no retângulo, seleciona ele com a ferramenta de seleção e vem aqui, ó, e clica na parte de cima e arrasta e na parte de baixo também, ó. E nos cantinhos, nós falamos tudo errado. Respira, controla a ansiedade. E no cantinho, as mesmas coisas, tá? É só clicar aqui, ó, dando uma certa margem nele. E aí, clica na bolinha que tem no canto, ó, e arrasta tudo para deixar isso aqui levemente redondo. É como se fossem os dois botões, onde você pressiona para jogar ali, mas tem tipo como se fosse um...
como é que eu posso dizer isso? Um recipiente que armazena essas duas bolinhas. O que a gente vai fazer é tombar tudo isso aqui e deixar levemente na diagonal. Então faz o seguinte, seleciona as duas bolinhas, ó, clica em uma, segura Shift, clica na outra, clica nesse retângulo que a gente fez e para ficar mais fácil, a gente clica com o botão da direita em cima de qualquer um deles e você coloca Group. Agora se eu clicar ó, em cima de qualquer um deles, qualquer bolinha ou esse retângulo que a gente fez aqui atrás, os três se movem, porque eles são um grupo, eles estão juntinhos. E agora, ó, pelos cantinhos, você clica e arrasta, ó, e dá uma leve rotacionada. Quando você rotaciona ele, você vai ver que do lado direito no painel de Properties, a gente tem Transform. E em Transform a gente tem esta maravilha aqui, que é quantos graus ele rotacionou. Então se você quiser um ângulo certinho aqui, a gente pode colocar 17. Então ele dá uma leve tombada, ó. Eu vou deixar aqui um pouquinho lado a lado com o direcional. Então tem o direcional aqui e tem os botões aqui. Falando em desenhar elementos, né? O Illustrator basicamente é isso. Na verdade não só o Illustrator, qualquer software, a maioria das coisas que a gente faz, né? É trabalhar com vários elementos diferentes e criar alguma coisa a partir desses elementos. E tem um outro tutorial muito da hora que eu fiz, que é como a gente desenha um hambúrguer no Illustrator. Lá é muito legal porque a gente consegue fazer exatamente isso. Essa manipulação de vários elementos diferentes para criar uma coisa única, que no caso é o hambúrguer. Então se você quiser, clica do lado direito em cima no card e assiste o tutorial. Se você também não quiser, não tem problemas, vamos continuar nesse aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a mesma coisa que eu fiz aqui, como se fosse um recipiente aqui, um círculo em volta desse direcional. Então para isso, a gente pode vir com a ferramenta de Ellipse Tool, clicar e arrastar. O problema é que quando eu faço isso, ele fica na frente e é bastante difícil, então tem um jeito legal. Eu já sei qual é o jeito. Você vai lá, botão da direita, coloca aqui a Range, coloca Send Backward. Também poderia ser, mas eu vou te mostrar uma outra maneira. Seleciona aqui o nosso direcional e do lado esquerdo, ao invés de usar essa opção, vou colocar uma outra cor aqui, vai. Essa opção, você vai vir nessa aqui, ó. Essa opção se baseia no elemento atual e tudo que você desenhar vai ficar na frente dele. Já se você ativar essa segunda opção, ele entende o elemento que está selecionado, mas tudo que eu desenhar vai ficar atrás dele. E agora sim, ó, com o Ellipse Tool ali, a gente clica e arrasta segurando o Shift, ó, e faz um círculo aqui, mais ou menos um pouquinho maior que ele. Quando a gente faz isso, é meio difícil, né, da gente conseguir fazer com que esses elementos fiquem alinhados. Você percebe que o círculo foi um pouco mais para a direita do que deveria e talvez um pouquinho mais para baixo. Ué, professor, mas como é que resolve isso? É muito simples, ó. É só você vir aqui, ó, selecionar tanto o direcional, segura Shift, seleciona o círculo. Na parte de cima, você tem esse botão aqui, ó. Clica nele e você vai deixar Align to Selection, ou seja, todo o alinhamento que eu for fazer aqui vai me basear na seleção que eu tenho, ou seja, os dois elementos que eu selecionei, né? O direcional e a bolinha em volta. Então deixa Align to Selection e aí você clica nessa opção e depois nessa opção. Então ele alinha horizontalmente e depois verticalmente. Se você quiser, do jeito que está, você pode pressionar Ctrl G, que é a mesma coisa que vir com o botão da direita, Group. Agora os dois elementos estão juntos, ó. Então quando você clicar em qualquer um deles, vai os dois de uma vez. Melhor do que você ficar clicando no direcional e depois clicando na bolinha. Ai, que inferno, muito chato, não é verdade? Continuando, vamos um pouquinho mais rápido, porque eu já expliquei todas essas coisas de um jeito muito básico, então agora eu sei que você já pegou as manhas, já está aí acelerado para a gente continuar. Então com a ferramenta de retângulo, ó, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez antes, eu vou clicar aqui embaixo e arrastar. Cuidado que quando você faz isso, ó, ele acabou desenhando atrás dos elementos que a gente tem, porque essa opção está ativada. Então a gente vai voltar para essa aqui, ó, e aí a gente desenha exatamente na frente, ó. Agora sim, desenhei, arredondo os cantinhos, se quiser se aproxima um pouco mais, ó, arredondei, e eu já vou girar esse objeto do mesmo jeito que você viu antes. O grau aqui que eu estou usando para isso, ó, é uns 25 mais ou menos. Do jeito que tá, eu vou clicar e arrastar segurando o Alt para duplicar. Seleciono os dois, botão à direita, Group, e aí eu vou colocar no meio, pressionando aqui essa opção. Então ele coloca alinhado no centro. Se você quiser, a gente pode subir tudo isso, ó. Então seleciona o direcional, os botões e os botões de baixo e arrasta um pouquinho para cima. Aqui o que eu vou fazer agora é criar uma sequência de retângulos, que é a área que, se eu não me engano, é onde sai o som do Game Boy. Posso estar enganado sobre isso, porque eu devo confessar para você que eu nunca tive um Game Boy. Mas vamos nessa. De novo aqui, ó, com a ferramenta de retângulo, eu vou clicar e arrastar, ó, e criar um retangulinho mais ou menos igual esse, mesma coisa, deixa aqui, ó, ele todo redondinho, todo arredondado nas bordas e dá uma rotacionada de leve nele, ó,
Pode deixar um grau igual o meu aqui, ó, tá... Eita, era para ser uma seta isso. 315, ó. Então 315 é o ângulo que a gente vai fazer. Eu vou vir e deixar um aqui. E segurando o Alt eu vou arrastar e posicionar outro aqui, ó. Então fica um nesse canto, outro nesse canto. O que a gente vai fazer agora é duplicar. Mas então a gente vai ter que fazer um por um, que coisa insuportável. Não, calma, um por um até dá pra você fazer se você quiser. Se você for meio masoquista, né? Quiser aqui ficar perdendo tempo e sofrendo, se você gostar disso, pode fazer. Mas aqui eu vou fazer uma outra coisa. Do lado esquerdo a gente tem essa ferramenta. Essa ferramenta chama-se Blend Tool. Então seleciona ela, você vai clicar em cima desse carinha aqui, ó. E depois você clica em cima desse outro. Então só para você entender, seleciona o Blend Tool e aí clica nesse, depois clica nesse. O que automaticamente o Blend Tool faz é criar uma cópia desses elementos. Por padrão ele cria uma só, mas a gente pode mudar isso. Ué, a gente pode mudar isso? Como é que a gente muda, professor, pelo amor de Deus? Calma, não fique ansioso. Aqui, ó, você vai clicar duas vezes, só um detalhe, deixa selecionado, então clica em cima, ele fica selecionado, vem aqui e clica duas vezes na ferramenta Blend Tool. Aqui eu tenho a opção de qual espaçamento eu vou me basear. E aqui a gente pode pôr Specified Steps, ou seja, quantas cópias eu quero. E o padrão é 1. Eu vou mudar isso aqui para 4. E aí a gente dá um OK, automaticamente eu já tenho isso aqui, ó, toda essa partezinha. O legal é que se você quiser também, você pode vir com a ferramenta Direct Selection Tool, clique em cima desse aqui da direita, ó, e você pode puxar ele para onde você quiser. O de baixo também, ó, para deixar mais espaçado ou menos espaçado, tanto faz. Eu acho que do jeito que tá aqui, tá ficando bem bonito. Última coisa que a gente vai fazer aqui é colorir, tá? Mas para colorir aqui, seria legal a gente fazer algumas coisas antes. Mas vamos se preparar aqui. Eu sei que eu disse que eu ia colorir, mas relaxa, a gente já vai fazer isso. Antes, eu vou selecionar aqui, ó, essas cópias que a gente fez, né? Quase falei tudo errado, volta. Essas cópias que a gente fez. E com ele selecionado, vai lá em cima em Object. Em Object, você clica em Expand e dá um OK. Isso vai fazer com que esses elementos ainda existam, afinal de contas a gente está enxergando esses elementos, só que dessa vez eles não estão mais formados por essa ferramenta de Blend Tool. Eles existem, mas é como se eu tivesse feito um de cada vez e não feito cópias com o Blend Tool. Ué, professor, mas isso aí serve para o que exatamente? Então, isso aqui serve para a gente conseguir fazer a parte de colorir, que a gente já vai fazer logo mais. Mas antes, falta só mais um negocinho aqui, ó. Eu vou vir com a ferramenta de retângulo e eu vou clicar e arrastar, ó, e criar assim um retângulo mais ou menos desse jeito. Tô falando tudo errado, né? Um desse jeito, um pouquinho mais fino, um pouquinho mais largo. E aí o que a gente faz, ó? Eu vou selecionar os três, botão na direita, Group. E aí eu vou rotacionar de leve segurando Shift. Então os três tombaram. A ideia aqui, ó, é eles serem compridos o suficiente para passar dessa área. Então não está certo ainda porque esse aqui não passou, nem esse aqui também, nem esse aqui também. Então com a ferramenta de seleção, ó, clica bem no cantinho embaixo e puxa um pouco mais para cá e um pouco mais para cá. Eu sei o que eu estou fazendo, provavelmente você vai dizer para mim, pô, professor, mas isso aqui não está fazendo sentido nenhum, cara. Calma que você já vai entender, ó. O que a gente faz agora? Seleciona aqui os retângulos que estão num grupo, segura Shift e seleciona esse retangulinho do meio. Então todo mundo selecionado, agora você vai fazer o seguinte, confia em mim, vem do lado esquerdo, ó, e seleciona essa ferramenta que se chama Shape Builder Tool. Com ela você vai segurar a tecla Alt e vai passar em cima do lado de fora dos retângulos. E com isso você corta os retângulos, ó. Cortei e eliminei. Isso aqui, a ideia é criar como se fosse um brilho na tela. Essa tela aqui, ela tem como se fosse um reflexo, né? Então a gente está simulando um reflexo a partir dessas linhas, uma coisa bastante simples. E agora sim, última coisa, antes de colorir, a gente vai vir aqui, ó, e selecionar a ferramenta de linha, que tem um nome bem bonito, Line Segment Tool. E aí, ó, eu vou clicar nesse canto e arrastar até esse canto aqui, só para criar como se fosse uma divisão. Conforme você arrasta, você pode segurar a tecla Shift e ele faz uma linha retinha perfeita. Ainda com o Line Tool de novo, ó, clica aqui nessa linha de cima, segura até essa linha de baixo, arrastando com Shift, de novo aqui. Isso aqui existe como se fosse um tipo de algumas divisões, né, do Game Boy, como se ele fosse encaixado, são peças diferentes, então a ideia é simular essas peças. Agora é hora de colorir, e diferentemente do que eu já mostrei em outros tutoriais, né, geralmente eu estou colorindo, sei lá como é que diz isso. Geralmente quando eu vou colorir, eu uso algumas cores prontas, e você pode fazer isso, mas dessa vez a gente vai trabalhar com cores exatamente iguais, e eu vou te mostrar uma maneira que eu gosto de fazer quando eu vou trabalhar com cores. A primeira delas é definir as cores que eu vou trabalhar, e para isso, ó, eu geralmente faço alguns retângulos aqui na parte de cima, né, alguns quadrados, retângulos, tanto faz, e eu vou duplicando. Então, ó, fiz um, arrasta segurando o Alt, ó,
e move para o lado. E aí você pode pressionar Ctrl D de dado. 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, são vários retangulinhos diferentes. O que eu vou fazer, ó, é selecionar o primeiro deles e definir alguma cor que eu queira para ele, clicando aqui, ó, 2 vezes. E aí a gente pode trabalhar com uma cor específica. Para isso é só você vir aqui, ó, e clicar em cima de alguma cor que você quer e definir qual é o tom dessa cor, por exemplo. Uma vez feito isso, a gente vai ter exatamente uma coisa parecida com essa, ó. São as cores que eu vou trabalhar. Essas cores, se você quiser ir exatamente comigo, ó, deixa eu passar para você o código. Ué, o código? Como assim o código, professor? Você está louco? É o código porque, na verdade, toda cor ela tem um código, ó. Então é o seguinte, deixa eu só mudar essas cores rapidamente, porque aí vai ficar mais fácil da gente trabalhar junto, ó. Então, beleza. Aqui, essa primeira cor, se você vir aqui, ó, e clicar 2 vezes para definir ela, ó, ele tem esse código. Então, o que você faz? Faz o quadrado, igual a gente acabou de fazer, seleciona o quadrado e clica 2 vezes nessa opção aqui, ó, para definir a cor. E aí você muda para esse código, 6C4F76, e dá um OK. E aí você vai ter essa primeira cor que a gente tem. O segundo é esse código aqui, ó, 74E4E6. Se você quiser dar uma pausa, né, porque eu não vou ficar esperando aqui você copiar esse código. Então, eu estou abrindo as cores aqui, você vai, pausa o vídeo e aí coloca esse mesmo código. Essa terceira cor é AAF5F7. Meu Deus do céu, que loucura! Essa outra aqui um pouquinho mais clara, ó, FFFAE7. E a última cor que a gente tem, meu Deus do céu, quanta cor! É esse aqui, ó, FFC977. Isso aqui são as cores que eu escolhi. Mas não esqueça, você pode colocar as cores que você quiser. Então, uma vez que eu já tenho essas cores aqui, para evitar de sem querer acabar arrastando essas cores para lá e para cá, eu vou bloquear, ó. Então, seleciona todas as cores, vai lá em cima em Object, Lock, e que não é Lock do Thor, que piada horrível. E aí você coloca aqui, ó, Selection. Com isso, ó, eles estão bloqueados. Essas, como é que eu posso dizer? Esses retângulos existem, mas a gente não consegue manipulá-los porque eles estão bloqueados. Vamos colorir agora, graças a Deus. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar todo o Game Boy. Se você quiser, você pode pressionar Ctrl A. Lado esquerdo, a gente vai selecionar a ferramenta de colorir, que é como se fosse um baldinho de tinta. Ele tá bem aqui, ó, escondido com aquela ferramenta que a gente usou antes, que era o Shape Builder Tool, mas dessa vez é o Live Paint Bucket. Muito simples, ó. Você vai clicar em cima do Game Boy. Quando ele fala isso, ele fala, olha, se você fizer isso, você vai estar convertendo esse objeto e blá, 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 blá. Não tem problema, dá um OK. O legal quando você faz isso, ó, é que ele consegue identificar as áreas do elemento e quando você passa o cursor em cima, ó, ele deixa essa área vermelha. Então aqui é muito simples. Segura a tecla Alt, clica em cima de alguma cor que a gente tem na parte de cima, ó, e clica na área para colorir. Ó. Então estou colorindo aqui todas as partes que fazem parte do corpo do nosso maravilhoso Game Boy. Eu vou no laranja, esse laranja meio amarelo, que loucura. E eu vou clicar aqui, ó, nesse círculo em volta do direcional e nos 2 botões que a gente tem. E se você quiser se aproximar um pouco também, ó, nesses retângulos que a gente tem aqui na parte de baixo. Continuando esse processo, segura a tecla Alt, clica em cima, ó, desse azulzinho que a gente tem um pouco mais escuro e clica aqui, ó, para colorir as partes da tela. E esse azul mais claro, a gente colore como se fosse aqueles brilhos que tem. Por último, o roxo. Então segura a tecla Alt, clica no roxo e colore aqui, ó, essa parte, o direcional, essa parte que é onde estão os botões, quase me embaralhei todo para dizer isso, e aqui os botõezinhos na parte de baixo. Não colorimos. Você pode manter assim, né, enxergando essas linhas, que são as linhas que a gente fez do desenho, mas eu acho que para esse desenho aqui vai ficar melhor sem essas linhas. Então seleciona todos os objetos. Uma vez que eu selecionei tudo, aqui do lado, ó, você vai ativar as opções do contorno. Então clica nesse quadradinho, ó, ele passa à frente e aí você clica nesse botãozinho que vai eliminar essas linhas. Eu acho que fica melhor. Só que aí eu sei que você vai dizer, ué, professor, mas e aquelas 3 linhas que deu um trabalho terrível para fazer aqui em cima? Muito simples, ó. Eu posso fazer o seguinte, lá em cima eu vou em View e em View eu vou em Outline. O Outline vai fazer com que eu enxergue só as linhas. E aí, ó, a gente pode vir aqui com o Direct Selection Tool e selecionar as linhas. Então clica nessa aqui, segura Shift, clica nessa e clica nessa. Feito isso, eu só fiz isso para conseguir enxergar essas linhas. Então a gente vai em View e depois coloca aqui, ó, a opção de Preview. Então estou voltando ao que era, eu só usei aquela opção para achar as linhas. Agora elas estão selecionadas. Você pode vir aqui, ó, deixar a opção de contorno igual está. Vem aqui no painel de contorno e muda aqui, ó, para um valor de 1. Na verdade eu disse 1, mas digitei 4, porque o microfone é gigante e está na frente da minha cara, não estou enxergando nada. Então aqui, ó, a gente conserva essas linhas. Você pode fazer isso para outras áreas que você
você também ache que fica legal de você conservar as linhas que a gente desenhou. Mas nesse caso eu acho que só essa parte aqui já fica muito legal. E por último, mas não menos importante, eu espero que você esteja comigo até aqui, porque deu trabalho para fazer isso, não é possível que você me abandonou. Eu vou selecionar aqui, ó, o Game Boy. E aí do lado direito a gente vai no painel de, cadê meu Deus? Painel de Appearance, que é esse aqui que parece um solzinho. Aqui você vai clicar nesse botão. Esse botão vai criar um novo contorno. Automaticamente ele faz um contorno em todos os elementos que a gente tem. E eu sei que você vai dizer, poxa professor, todo aquele trabalho para tirar as linhas e agora você colocou de novo, você é louco. Não, calma, o que acontece é o seguinte, ele faz o contorno, só que esse contorno depende da posição que ele está. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou arrastar esse stroke, só que para isso não esqueça, tá? Eu preciso estar com o Game Boy selecionado, então deixa selecionado, vem aqui no stroke, ó, do lado direito, arrasta ele para debaixo do Contents. Então com isso, ó, ele mantém a linha, mas mantém essa linha só em volta do elemento. E agora aqui, ó, eu posso clicar em cima de Stroke, e quando eu clico, eu posso definir esse weight, que é a espessura. Pode ser uns 10, ó. Então olha só que legal. A gente tem linhas, né, algumas linhas só para definir as divisões aqui do Game Boy e essa linha contornando todo ele, mas as linhas dos elementos a gente não tem. Mas, graças a Deus, acho que assim tá bem bonitinho, seguindo ali uma questão de design bem mais bonito. Última coisa, que é muito importante, que você pode decidir fazer ou pode decidir não fazer, é clicar do lado direito em cima no card para assistir o tutorial de como desenhar um novo cartoon. É uma maravilha, eu acho muito legal isso aí, porque são outras maneiras que a gente faz para desenhar esse objetinho a partir de várias formas diferentes para chegar nesse resultado. Então, não limite os seus conhecimentos nesse desenho que a gente fez. Você pode fazer outro desenho, hein? É só clicar no card aí em cima. Se você não quiser, por favor, não vá embora. Tem outras coisas mais pra frente nesse vídeo aqui, hein? Não sai daí, porque é hora de você aprender muito mais sobre o Illustrator. Na descrição do vídeo aí embaixo tem um link que está esperando só você clicar nele para você começar os seus estudos no Illustrator e dominá-lo de uma vez por todas. Nesse curso você começa aprendendo os assuntos estruturais como interface, seleções, navegação, manipulação de objetos e artboards. Tudo isso vai te dar a melhor estrutura para seguirmos em frente. Logo depois você vai aprender sobre objetos, camadas, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance, cores e outros assuntos essenciais. E o melhor é que durante o curso a gente vai fazer diferentes exemplos para colocar os conhecimentos em prática e você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, estilos de camadas, efeitos, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitos outros assuntos. Não arranque os seus cabelos de desespero, porque esse curso é tanto para você que conhece um pouco do Illustrator, mas quer ir além, e para você também que até está começando no Illustrator e não sabe absolutamente nada sobre ele. O link desse curso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Olha só, não seja chato, porque você pode ser uma pessoa muito legal clicando aqui do lado para assistir mais alguns tutoriais que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Este vídeo aventureiro vai terminar neste momento, agora mesmo. Tchau.